O Sindicato dos Trabalhadores da Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Pública de Mato Grosso alerta que a Empaer e o Estado correm o risco de perder para a União mais de 7 milhões se não realizar até o fim de outubro a licitação para a construção da nova sede da empresa. E é para falar sobre esse e outros assuntos que a gente conversa aqui no Jornal do Meio-Dia com o presidente do Sinterp, Gilmar Bruneto. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui para falarmos de uma atividade tão importante que é a agricultura familiar de Mato Grosso. Presidente, por que é que existe o risco de se perder esses 7 milhões? É por causa da licitação. E qual a dificuldade de se realizar essa licitação? Bom, essa é o questionamento que o nosso sindicato também está fazendo. Este recurso ele está disponível desde 2009, numa emenda do saudoso senador Jonas Pinheiro, recursos esses do antigo MDA, que na época estavam no valor de 5,2 milhões, mais a contrapartida do Estado chegaram aí a 6 milhões. No início teve lá um problema com a Cefaz, por causa de meio metro do terreno, a Caixa Econômica embaçou por causa disso. Resolvida essa questão do terreno, foi feita a licitação. A empresa que foi a vencedora realizou 8% da obra, abandonou. Aí foi mais um tempo para fazer a segunda licitação. Foi feita a segunda licitação. Na data da assinatura do contrato, esta empresa desistiu de fazer. E agora, faltando aí pouco mais de 60 dias, se o Estado não realizar urgentemente a licitação, nós corremos o risco de perder este recurso, o Estado pagar a multa e os empregados do Empaer continuar a trabalhar num lugar que não apresenta as condições ideais, que é um barracão lá no bairro Boa Esperança. Pois é, essa questão que eu queria entrar, presidente. É necessário para os trabalhadores que vivem em condições péssimas ali, é um barracão ao lado do cemitério, não é, do Cochipó, e não dá mais para continuar nessa situação. Não dá, inclusive tem um prédio no meio lá, da antiga Casa Mata, que o telhado está despencando, né? E é bom dizer que a Empaer teve um prédio de excelência onde hoje funciona a Secretaria de Educação. Nós fomos despejados no governo Dante de Oliveira e estamos até hoje buscando. E esperamos agilidade nesta licitação, porque o recurso está na SEAF. O prédio da Empaer e quem faz a licitação é a Secretaria de Cidade. Então, acho que está faltando aí um entrosamento melhor e esta cobrança nós solicitamos do governador Pedro Táxi que determine com urgência que faça essa licitação, porque é um recurso importante, vai gerar emprego e vai dar, repito, aos empregados de Empaer melhores condições para atendermos a agricultura familiar. Presidente, sempre se cobra aí mais apoio, mais incentivo para os agricultores familiares. Agora tem um problema aí relacionado aí com o decreto, né, que diminuiu de 8 para 6 horas a carga horária dos funcionários e que estaria prejudicando não os servidores, mas está prejudicando os agricultores familiares? É verdade. Nós fomos contratados para trabalhar 8 horas. Temos hoje um salário digno. E os empregados da Empaer estão animados, né, para executar essa atividade. Com mais os 116 que foram contratados agora, profissionais capacitados, tem gente com mestrado, com doutorado. Então, este horário para setores da empresa é prejudicial, sim. Principalmente a área finalística da empresa, que é lá no campo, onde a maioria das comunidades, elas ficam em média de 50 a 80 quilômetros do município. Então, não tem como, né? Você gasta 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Então, sobra muito pouco tempo para o nosso profissional executar esta atividade. Tem setores que o decreto beneficiou. Por exemplo, a área central da empresa beneficiou, os gastos são menores, algum setor do laboratório. Agora, para o campo, infelizmente, esse decreto, ele atrapalha o agricultor. Nós que defendemos o direito dos empregados, né? Defendemos também que eles cumprem o seu dever. Não podemos aqui tolir o direito do agricultor também ter acesso a esse serviço. Presidente, essa situação já foi conversada com o governo do estado? Qual que foi a resposta? Ontem eu faço parte do conselho de administração da empresa, dialogamos isto com a direção da empresa e esperamos que providências sejam tomadas. Nós estamos dispostos a trabalhar. Então é preciso que a direção da Empaer, junto com o governo, tome as devidas providências. É lógico que o problema não é só
só horário, Nayara e Lúcia. Nós, por exemplo, repito, temos um salário digno. Recentemente, a Assembleia Legislativa aprovou recursos do FETAB óleo diesel, né, para a agricultura familiar, em torno de 10%. Desses 10%, de 3% a 4% seriam destinados para a EMPAER. Até o momento está na lei, nos informaram que tem orçamento, mas não tem o financeiro. Então, hoje, além da questão do horário lá no campo, está faltando em 75% das nossas unidades computadores modernos, impressoras de multiuso, para que nós, empregados da EMPAER, nossos técnicos, possam fazer os projetos da agricultura familiar. Foi lançado agora um plano safra, e se não for dadas essas condições aos empregados da EMPAER, aos nossos técnicos, a fazerem os projetos, vai ser um fracasso. Esse recurso não vai chegar lá no agricultor. E, presidente, além da falta de infraestrutura, de recursos aí para os trabalhadores, falta pessoal também. Teve concurso, mas não foi o suficiente o número de vagas. O concurso, conforme a Lei 461, ele previa 621 vagas, né? Foram chamados há um ano e pouco atrás 115, estão sendo chamados hoje 116. Está sendo feita a segunda chamada, que na primeira 38 não apareceram, agora vai estar feita a segunda chamada. Então, eu repito, além dos profissionais, nós precisamos da infraestrutura, precisamos de condições de trabalho, porque a agricultura familiar, se ela não tiver um assessoramento técnico, se ela não tiver um apoio, se ela não tiver uma integração da EMPAER com a Secretaria Municipal da Agricultura, com o Senar, com o SEBRAE, que são recursos públicos, e nós trabalhamos de forma organizada, esse recurso não chega no agricultor. E não chegando no agricultor, o agricultor não tendo renda, qual é que é o prejuízo? Os filhos e filhas que poderiam suceder os pais por falta de renda não ficam lá. Então corremos o risco, num curto espaço de tempo, ficarmos sem essa importante atividade geradora de emprego e de alimentos para a sociedade mato-grossense e brasileira. Presidente, nós temos um quadro aqui no Jornal do Meio-Dia, o Panorama Agropecuário, que quando o assunto é agricultura familiar, sempre surge a mesma reclamação: falta de apoio e falta de incentivo para os agricultores familiares. O senhor falou agora aqui em falta de pessoal e falou também em falta de estrutura. Por que é tão difícil apoiar a agricultura familiar? É uma questão aí de vontade, de decisão política? É o quê? Eu acredito que é uma questão de decisão política. Por mais que o governo criou este recurso do FETAB, mas ele não chegou. Não chegou. E você colocou a agricultura familiar e tem os recursos. O Plano Safra disponibilizou agora 900 milhões. Mas esse recurso ele tem que chegar lá. Esses agricultores precisam ser bem orientados. E sendo bem orientados, eles vão produzir. Aí nós vamos esbarrar no outro assunto, né? Nós temos a máfia do grão, temos a máfia do carne e temos a máfia, como disse bem você, Lúcio, a máfia do verde, que tem que ser resolvida. Porque hoje... São os atravessadores dos hortifruti granjeiros. Exatamente. Hoje, Mato Grosso importa mais de 70% das frutas, verduras e legumes consumidos no nosso estado, gerando emprego no estado, nós com muita terra, nós com mais de 104 mil agricultores aqui em Mato Grosso. Então, está faltando, assim, acho uma questão de priorizar mesmo. Porque eu sempre digo, a agricultura familiar, um grande negócio, uma grande indústria, porém envelhecida, mal remunerada. E se não tiver essa organização, se não tiver esse apoio, ela corre o risco de desaparecer. Por quê? A grande maioria que está no campo são agricultores acima de 60 anos. Num curto espaço de tempo, não vão ter mais força para trabalhar e essa atividade vai ser ocupada pela agricultura empresarial, que ela já ocupa hoje grande parte dos produtos que eram da agricultura familiar. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Nós estamos sempre à disposição e agradecemos este espaço que chega aí, acredito, a 90% do território mato-grossense. Obrigada, presidente.